meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não ainda se inscreveu em nosso canal, se inscreva para que o YouTube possa mandar os vídeos que eu postar aqui da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Amados, queridos irmãos, estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos uma lição maravilhosa no trimestre passado. Nós estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós aprendemos bastante no segundo trimestre. E agora vamos aprender no novo trimestre. Nós vamos estudar sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós vamos estudar sobre os livros de Reis e Profetas. Nós sabemos que o livro de Reis, ele é anônimo, o autor. Alguns dizem que foi o profeta Jeremias que escreveu o livro de 1 Reis. E aqui, queridos, nós vemos a panorâmica do primeiro livro de 1 Reis. Nós vamos falar um pouquinho sobre a panorâmica do 1 Reis. Que vai falar o seguinte, ó. O 1 Reis divide-se em duas partes principais. A primeira descreve o reinado do rei Salomão. Os primeiros capítulos descrevem as circunstâncias que conduzem o reinado. A sua oração por sabedoria para governar a nação. Os sete capítulos seguintes descrevem a ascensão de Salomão. Então, nós vamos estudar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. E aqui fala que apegou de Israel para prosperidade, paz, poder e glória. Tudo durante os primeiros 20 anos do reinado de Salomão. Então, ele reinou 20 anos, a qual Salomão, depois que o pai dele morreu, ele tomou conta do reinado. E aqui fala, durante esse período, Salomão edificou e dedicou o templo de Jerusalém. Então, aqui nós vemos que a panorâmica do livro 1 Reis. Nós vemos que aqui fala também sobre o exílio babilônico em 586 a.C. Então, amados queridos irmãos, nós vamos falar sobre a ascensão de Salomão, nós vamos falar sobre a sabedoria de Salomão, a qual a sabedoria não foi a sabedoria humana, mas foi a sabedoria de Deus, a qual Deus deu para Salomão. Nós vemos que Salomão também, ele tinha várias mulheres, e nós vemos que Salomão, a sua vida espiritual, ele decaiu. E nós vemos, amados queridos irmãos, em 2 Reis, antes de nós lermos 2 Reis, vamos falar um pouquinho também sobre o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha o mesmo conceito litúrgico. O que é litúrgico? É culto do tabernáculo. O lugar santo, o lugar santíssimo. Então nós vemos que ali era um lugar que tinha as peças do tabernáculo. Nós já estudamos sobre isso algum trimestre passado. Nós estudamos sobre o tabernáculo. Nós falamos sobre em cada peça que tinha no tabernáculo. A pia de bronze, o altar do holocausto. Nós vemos que também tinha o castiçal, onde que ali o sacerdote entrava no lugar santo, não podia entrar de qualquer maneira, e o lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Então aqui fala, os quais mais sobreviviam na estrutura do santo templo. Era a decoração considerada 7 maravilhas do mundo antigo. Na entrada do pórtico, achavam-se as colunas de Joaquim e Boaz, diante das 6 que encontravam. E uma enorme fonte apoiava sobre os 12 touros de bronze que comportavam 40.000 litros de água. Então, amado, aqui nós vemos que a função do sumo sacerdote era o mais alto dignitário da religião judaica. Sua função mais importante era fazer a expiação de uma vez por ano. Então, ele fazia essa expiação para a nação inteira. Aqui nós vemos que havia o desenho do sumo sacerdote, tinha a mitra, que era aquela mitra que tinha em cima, tinha também o peitoral, que era o peitoral que tinha no sumo sacerdote, o cinto que ele usava, o alfete que ele usava também, o manto que tinha mais embaixo, e a túnica que tinha mais embaixo do trabalho sacerdotal. Aqui fala, irmãos, que os escribas eram princípio escrevente, cujo era copiar as escrituras, como transcender do tempo, logaram conhecer. Então, aqui, irmãos, eu estou fazendo só uma panorâmica da lição que nós vamos estudar. Nós vamos estudar sobre o plano de Deus que Deus fez com Israel. Mesmo Israel
ele, naquela desobediência, adorando aquele outros deuses, adorando bezerro de ouro, mas Deus tinha um plano com Israel. E nós vemos que o sacerdote era o carregado do culto divino, atuava como mediador entre Deus e o povo. Então nós vemos que o trabalho do sacerdote, ele fazia o sacrifício. O povo trazia a oferta, trazia aquele animal era imolado e apresentado a Deus. E nós vemos, quando ele é apresentado a Deus, saía aquela fumaça, e nós vemos que aquele pecado que a pessoa tinha era perdoado através do sacrifício. Mas hoje nós não precisamos de sacrifício, porque Jesus morreu na cruz. Então nós vemos que o véu, ele rasgou de cima para baixo e nos deu essa liberdade de estarmos na presença de Deus. Então, amados queridos irmãos, no tempo dos reis era assim, tinha que fazer os sacrifícios. E agora, amados queridos irmãos, nós vamos também estudar sobre também a cura de Naamã. Nós vemos que Naamã, ele mergulhou várias vezes para ser curado. Nós vemos aqui no livro de 2 Reis, abra sua Bíblia em 2 Reis. Aqui, 2 Reis, o reinado dividido em Israel e Judá. Então, era dividida aquela população. Então, tinha divisão de reinado. E nós vemos aqui, que aqui fala o propósito. O propósito de 2 Reis é o mesmo do que o 1 Reis. Vem a introdução do 1 Reis. Em resumo, o propósito original era propiciar ao povo hebreu, especialmente o exilado em Babilônia, uma interpretação e compreensão profética da sua história durante a monarquia dividida para repartir seus pecados dos seus antepassados. A história de 2 Reis abrange duas épocas principais. A história dos dois reinos, antes da queda de Israel, as 12 tribos, em 722 a.C. Então, amado, as 12 tribos de Israel. E aqui fala a história de Judá depois derrotado de Israel. Então, não vamos estudar história sobre os livros históricos, né? De 1 Reis e 2 Reis. Então, aqui fala que a visão panorâmica, por outro lado, em Judá, às vezes havia alívio, quando os reis ímpios surgiram alguns piedosos como Ezequias e Josias, que esforçavam para levar a nação de volta a Deus. Todavia, esses reis não conseguiram levar o povo a abandonar de modo permanente a prática prevalente da idolatria. Então, o povo de Israel tinha esse ato de adorar outros deuses. Então, nós vemos aqui que Ezequias, ele esforçava para tirar o povo da idolatria. E aqui fala, não só da idolatria, mas da imoralidade, dos pecados sexuais e também da violência. Depois da morte de Josias, o deslize de Judá em direção à destruição foi rápido e culminou no saque de Jerusalém para Nabucodonosor em 586 a.C. Então, amado querido, nós vamos estudar sobre os livros de 1 Reis e 2 Reis, nós estudar sobre os reis e os profetas também. Então, essa lição será maravilhosa. Nós vamos estudar sobre esses livros, amém? Então, se você gostou, deixa aí seu joinha. E quando chegar a lição, amado querido, eu vou selecionar a primeira lição, que nós vamos estudar sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos nessa noite, Pai, por essa maravilhosa palavra. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos aprender, Pai. A tua palavra diz, antes de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai. Nos abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um que está assistindo este vídeo, que possa sentir a tua presença, o teu poder, o teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.